Olá a todos, trazendo agora a correção da questão 9 aqui de Minas Gerais. Certa quantidade de gás ideal ocupa inicialmente um volume V0, então um volume V0, a uma pressão P0 e a uma temperatura T0. Esse gás se expande a temperatura constante. Então, essa transformação será uma transformação isotérmica, né? Então, isotérmica. E realiza trabalho sobre o sistema, ou seja, se realiza trabalho, o gás está realizando um trabalho sobre esse sistema. O que isso significa? Significa que o trabalho é diferente de zero, né? Vamos pensar matematicamente. O trabalho é diferente de zero, e como o trabalho é diferente de zero, eu posso afirmar que há variação de volume. Como ele não falou nada sobre a pressão estar constante, também há variação de pressão. Então, novamente, ele deu duas informações que já mostram aqui mais ou menos o que está acontecendo. O qual é representado nos gráficos pela área sob a curva. Então, a gente calcula trabalho pela área abaixo das curvas de pressão e volume. Aqui, na verdade, você tem até uma de pressão e temperatura, então a gente tem que analisar um pouco mais com calma, Vamos lá. Assinale a alternativa que melhor representa a variação de energia. Eu vou dar um zoom em cada uma para a gente conseguir visualizar melhor. Então, aqui na letra A, a gente tem um gráfico de temperatura por pressão. E aí vamos ver o seguinte: um gráfico de pressão por temperatura em que a temperatura está constante, então isso já é meio que um ponto positivo para ser esse. E aí eu vou pegar a área do gráfico para calcular a variação de energia. Então aqui, como ele disse, assinale a alternativa que melhor representa a variação de energia. O problema é que trabalho, se a gente lembrar da fórmula de trabalho, o trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Concordam que se há uma variação de volume, também tem que haver uma variação na pressão. A gente está acostumado a mexer com isso, a menos que há uma coisa específica, o volume fica constante ou a pressão fica constante, coisa que não é o caso. Aqui ele só me falou que a temperatura era constante. Então, apesar do gráfico aqui suportar essa hipótese da teoria da temperatura constante, a pressão varia, mas esse gráfico indica um volume constante, o que a gente não pode ter, A gente não pode ter um volume constante. Então, por isso, já tem deixa inválida a escolha desse gráfico. No gráfico B, além do que, se a gente calcular a área desse gráfico A, não dá o trabalho, porque o trabalho de um gráfico de pressão por volume. Então aqui já tem também uma outra coisa para suportar essa teoria. Na letra B, a gente tem um gráfico de pressão por volume, que é um gráfico mais clássico da gente trabalhar nessas questões, porém a pressão aqui é constante. O que a gente viu que não pode acontecer. Se apenas a temperatura é constante, a gente não tem como ter duas coisas. Eu tenho temperatura e pressão constante ao mesmo tempo. Então só vai variar o volume e a variação de volume aqui não vai afetar em nada a pressão? Então, existe um gráfico assim, igual aqui apresentado na letra B? Existe. Esse gráfico é de uma transformação isobárica. Porém, esse gráfico aqui,
ele vai representar uma variação de temperatura. Então, tem que haver uma variação de temperatura para suportar esse gráfico, que também, né, é contra o que a gente discutiu ali, que a temperatura é constante, transformação isotérmica. Na letra C, a gente tem um clássico, né, isoterma. A isoterma é a curva que representa um gráfico de temperatura constante. Então, essa curva aí representada é um isoterma, é um gráfico bem caracterizado que é importante reconhecê-lo de cara. Num gráfico de pressão por volume, essa curva representa uma isoterma. Aí vamos lá. A pressão é variável, né? Como a gente vai ver aqui, ó, a pressão começa num ponto e termina abaixo, e o volume começa num ponto e termina acima, né? Supondo que a transformação segue esse sentido, que ele não determinou o sentido, né? Mas basicamente, então, você tem a temperatura constante, que suporta a hipótese, você tem uma variação de volume, ou seja, houve trabalho, né? A gente pode calcular a área sob a curva aqui. Esse cálculo de área ele não é tão simples, porque envolve conceitos de ensino superior. Né? A gente poderia fazer uma aproximação, de repente traçando um triângulo e tal, mas nunca seria a mesma coisa, né? Então, não tem um cálculo de área preciso aqui, porém, está suportando as nossas hipóteses trazidas pelo enunciado, né? O trabalho aqui é diferente de zero e a temperatura está constante. Você tem uma variação de pressão e um aumento do volume, ou seja, além do trabalho ser constante, o gás realizou esse trabalho. E aí, quando a gente olha a letra D, é um problema, porque você tem, por exemplo, se a transformação seguir essa direção, você tem, ao mesmo tempo, um aumento de pressão para um aumento de volume. O que, com a temperatura constante, não é possível. Por que, professor, não é possível? Você vai ter um aumento de de pressão e de volume ao mesmo tempo, ou seja, você vai dar mais espaço para o seu gás ocupar, aumentando o volume, e isso vai acarretar num aumento de pressão? Não, deve acarretar numa diminuição da pressão, que é o que o gráfico da letra C mostra. Conforme eu aumento o meu volume, a minha pressão interna do gás diminui. Então, a melhor alternativa para ser marcada é a letra C. Quando a gente olha uma isoterma, a gente tem que saber reconhecer. Isso aqui não é isoterma porque é contra as leis da termodinâmica, né? Em que você não pode ter um aumento de pressão e volume, porque pressão é inversamente proporcional ao volume. Se eu aumento um, eu tenho que diminuir o outro. Então, é isso, galera. A gente se vê na próxima questão. Tchau, tchau.